produção audiovisual de qualquer país, né, em qualquer época, ele diz muito a respeito daquela sociedade, né, do estado de evolução em que aquela sociedade estava, das preocupações daquela sociedade. Então, eu acho que em todos os momentos o cinema brasileiro conseguiu refletir o status do povo brasileiro naquele momento. Então, por exemplo, em São Paulo, o ciclo da Vera Cruz, né, nos anos 50, ele consegue refletir uma mentalidade desenvolvimentista, progressista da indústria, né? São Paulo se industrializando, ascendendo economicamente e tal. Então, o que vamos fazer? Vamos fazer uma produtora nos moldes de Hollywood. No caso, era um modelo mais inglês. Ele trouxe, o pessoal veio da Inglaterra, mas era um modelo de desenvolvimento cinematográfico que acompanhava, de uma certa forma, o momento social da sociedade paulista. Um filme muito interessante, que é um filme que reflete sobre essa época, sem ser dessa época, é o São Paulo Sociedade Anônima, do Luiz Sérgio Persson. É um filme que fala desse processo, né, a partir do ponto de vista de um cara não identificado, né? O personagem que o Valmor Chagas faz é muito o olhar do Persson. É um cara mais crítico, né? Um intelectual e tal. E o personagem do Otelo Zeloni é um cara que poderia ser o Franco Zampari, o cara que fez a Vera Cruz, né? O cara que quer o progresso, porque ele não sabe nem por que ele quer o progresso, mas ele quer o progresso independentemente de avaliar o que o progresso está provocando naquela comunidade, né? Ele acha que tudo vale em nome do progresso. Então, o que aconteceu? Houve um ambiente, né, para se discutir ideias, né? No tempo do Juscelino aconteceu isso. Então apareceu a bossa nova na música, apareceu o cinema novo, né, que era a possibilidade de você ter uma reflexão mais livre, né, a respeito do país, né? Como é que é esse país? Inclusive o cinema, o pessoal do Rio de São Paulo, classe média, né, Rio, São Paulo, Bahia, né, porque todos eles, o Nelson Pereira dos Santos, o Joaquim Pedro, o Cacá Diegues, o Glauber, todos eles eram pessoas urbanas de classe média. Mas eles vão olhar para o Brasil que ninguém conhecia, eles vão olhar para um Brasil que não tinha sido mostrado, né? Eles vão pegar, a partir das vezes da literatura, como é o caso de Vidas Secas, que eu acho o melhor filme brasileiro desse período, revendo agora recentemente esses filmes todos, eu acho Vidas Secas, né? Não só porque tem o apoio da literatura do Graciliano Ramos, não, né? Talvez muito por isso, porque o livro é muito fiel, o filme é muito fiel ao livro, mas porque é essa visão sem filtro, né? Sem uma proposta. E o Nelson era uma pessoa engajado politicamente, ele era do Partido Comunista Brasileiro, ele tinha, mas ele consegue, como autor, como cineasta, se colocar muito além do proselitismo, do convencimento. Ele não faz um filme de tese, com Vidas Secas. Ele faz um filme muito mais de descoberta, né, de como é que são aquelas pessoas, né, o cara que bota um sapato para ir à cidade, né, e não está acostumado, e o pé dói e tem que tirar o sapato, e aí é pior porque ele está, né, com o pé machucado pelo sapato. É um filme que tem uma série de descobertas sobre aqueles personagens, né, que ninguém conhecia. Ninguém nunca tinha visto, né, o que acontecia com uma pessoa retirante, uma pessoa andando pelo sertão, fugindo da seca. Não tinha se visto isso aí. Todo dia eu coloco uma foto no Instagram. Todo dia. É uma coisa meio mântrica. Eu faço questão de colocar uma foto no Instagram. E olhando as minhas últimas fotos aí dos últimos meses, eu praticamente só tenho colocado fotos assim, de perspectivas novas, olhares não convencionais para coisas convencionais. Essa coisa do Brasil ser um grande país, um país de dimensões continentais, né, é uma coisa que existe para o bem e para o mal, né? O lado bom é que a gente, até no aspecto genético, né, o pool genético brasileiro é maravilhoso, porque a gente tem influências de todas as etnias, né? Talvez por isso seja um povo tão bonito, né? Você olha, a beleza está muito ligada aí. Você vai para
o sul, você vê uma italiana casada com um negro que tem uma filha maravilhosa de olhos verdes, né, loira de olhos verdes e morena, né? Então, eu acho que essa riqueza do Brasil é a riqueza da diversidade, né? Mas, com toda a diversidade, o Brasil ainda não é, nem nenhum país do mundo é. Isso é uma ilusão, inclusive, que está se trabalhando hoje, de que existe uma unificação possível para o Brasil, né? Não existe, porque cada lugar tem um clima. A gente estava falando agora do Piauí, do Pará, certo? Então, uma pessoa que vive naquele entorno, com aquele clima, aquela temperatura, aquela umidade e tal, ela jamais vai ter um cotidiano, procedimentos básicos, né, na hora de dormir, o que comer e tal, igual uma pessoa que mora no Rio Grande do Sul e tem um inverno rigoroso. Então, essa coisa de que a gente vai fazer um país uniforme, isso não vai acontecer, porque isso é uma ideia errônea. É uma ideia de quem talvez tenha lido muitos autores, mas esqueceu de ler Darwin, que é talvez o grande autor, né? Eu sempre falo isso, as pessoas deveriam ter lido um pouquinho menos de Marx e um pouquinho mais de Darwin. Acho que falta um certo equilíbrio, porque se a pessoa não sabe de onde a gente vem, qual é o processo de evolução do ser humano e como é que o ser humano se relaciona com o meio ambiente, né? Quais são as influências mútuas, o que ele faz com o meio ambiente, o que o meio ambiente faz com ele, fica difícil de entender. Essa busca que quem trabalha com imagem deve ter de encontrar a expressão visual para cada pedaço do Brasil. Isso é uma coisa que eu acho fundamental, né? Porque a imagem que você vai levar de um determinado pedaço do Brasil, né, para o resto do Brasil, para o mundo, né, ela é condicionante, no sentido de quem só vai ter a oportunidade de conhecer o Nordeste vendo filmes, quem nunca vai até o Nordeste, não é possível ir, né? Não só aqui, por exemplo, na Finlândia, um cara que assiste, né, ele vai ter muito mais informação a respeito do Nordeste vendo um filme como o Cinema Aspirinas e Urubus, certo? Que encontrou uma estética que transporta você para a temperatura, para o sol, para a dureza, né? Do que assistindo uma novela da televisão passada lá, né? Por quê? Porque a novela, ela tem uma coisa de pasteurização, ela glamouriza, né, no que a palavra tem de pior, né, qualquer realidade. Então, ela glamouriza no sentido de trazer para o parâmetro médio do homem da cidade, né, do urbano médio, né, um ambiente que não tem nada a ver com aquilo. Então, é tudo falso, né? Esse falar nordestino das novelas, isso é uma coisa ridícula, né? Primeiro que não tem nenhuma determinação de lugar, de nada. Eles colocam coisas que são baianas, né? Mistura Oxente com Vixe Maria, entendeu? Não existe isso. Isso é uma coisa que não se sustenta em nível nenhum. Então, eu acho que a primeira coisa que você deve ter... e eu também acho que não é só o cineasta pernambucano que pode filmar o sertão de Pernambuco. Eu acho isso um erro também, né? Às vezes, o olhar do outro que vem de fora, certo? Ele é muito mais perspicaz do que o olhar daquele que sempre esteve envolvido naquele ambiente, certo? Depende muito da postura desse cara que vem de fora. Isso que eu falei no início, você está aberto, você não vem com nenhuma proposta, certo, de transformação para aquelas pessoas. Fazer documentário é você propiciar, de alguma forma, a pessoa não sair de si para querer aparecer mais do que ela é, ou mais notável, ou mais interessante, né? É você conseguir capturar a realidade dela e a pessoa dela, a personalidade dela, o mais próximo do que ela é. Totalmente é impossível. Toda vez que tem uma câmera no meio do caminho, entre eu e você aqui tem uma câmera, duas câmeras, certo? Você já está modificando a realidade. Eu não falaria com você da mesma forma que eu estou falando agora, porque tem duas câmeras aqui, né? Então isso é uma coisa a ser assumida pelo cineasta, pelo documentarista. Você tem que saber que o fato de você colocar uma câmera, a distância que você colocou, a distância focal da objetiva, né, a luz do jeito que está, tudo isso é uma informação que está passando para o espectador.
né? Você não consegue eludir isso. Se eu filmo alguma coisa de lado e de longe, eu estou dizendo para o espectador, olha, eu não tenho interesse muito grande nesse assunto, ou então eu tenho medo desse assunto, porque eu não estou conseguindo chegar perto nem olhar de frente, certo? Então tudo é linguagem, né? Tudo é linguagem. A linguagem visual é muito mais forte do que a linguagem falada. Da mesma forma, uma linguagem do corpo, como o corpo se expressa, diz muito mais para as pessoas do que o discurso falado. Acho que foi o Tolstói que falou isso, né? Se você quer ser universal, retrate a sua aldeia, né? Quanto mais você consegue aprofundar o seu olhar no microcosmo, mais você vai ser universal, porque o homem não é tão diferente assim, né? Eu sou uma pessoa que acredito que existe uma natureza humana, certo? Que é pervasiva, que está em todas as sociedades, em todos os tempos. Por isso que continuam montando o teatro grego, o Ésquilo e tal, até hoje continuam montando a tragédia grega, porque isso não mudou. Os dramas que estão retratados ali, as relações humanas e tal, permanecem válidas até hoje, né? Então, essa universalidade que vem do particular, eu acho que quando isso acontece em cinema é muito forte. E é mais ou menos também o que o Glauber faz depois, né? É uma visão do sertão permeada de muitas influências, de uma coisa barroca e tal, mas muito específica, né? Principalmente em Deus e o Diabo, que eu acho o filme mais realizado dele. Eu acho que isso é típico de muitos cineastas. O cara começa pelo fim, a obra. Ele faz o grande filme, o filme inicial, e depois nunca mais, né? O próprio Rogério, eu sinto muito isso na obra do Rogério. O filme que eu iniciei a minha atividade, o Bandido da Luz Vermelha, a gente rodou em 66, 67, né? E a gente conseguiu, de alguma forma, refletir um pouco o que estava acontecendo ali, né? Os personagens são muito emblemáticos. O Seu Neném é uma espécie de síntese entre o Adhemar de Barros, o Assis Chateaubriand, né? O Delegado Cabeção é o Fleury misturado com o General Ednardo, né? São personagens que, sem ser esquemáticos, eles não são esquemáticos, eles têm uma capacidade de fazer com que o espectador reconheça, né, um status naquele personagem, né? E o personagem principal do Luz Vermelha, que o Paulo Vilaça interpretou magnificamente, né? Justamente ele faz aquele personagem magnificamente porque ele não faz uma pessoa esquemática, ele não faz um coitadinho, ele não faz uma vítima, né? Ele faz uma pessoa com contradições. Ele tem momentos em que ele tem tiradas geniais e tem momentos que ele é um idiota total, entendeu? E o Rogério em nenhum momento quis imprimir aquele personagem nenhuma grandeza, nenhum heroísmo, né? Pelo contrário, né? Ele fala, quando a gente não pode fazer nada, a gente avacalha e se esculhamba, né? Então o personagem é muito... quando ele tem alguma reflexão, ele tem uma reflexão autodestrutiva, ele não se propõe a nada. Então, eu acho que é aquele momento, a gente fez aquele filme desse jeito, porque é aquele momento, o entorno... Então, o cinema é uma forma de arte que tem a capacidade de refletir muito o momento da sociedade, o momento da história em que ele foi produzido. Você pode estudar a história de qualquer país vendo a cinematografia dele naquele momento.